Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Carreira e Suas Vozes, transmitido no programa Madrugada Astral, aqui na Rádio Vibe Mundial e Astral TV. Hoje eu trago um tema muito importante para aquelas pessoas que precisam entender melhor o que é o espectro da pessoa autista. E eu trago a doutora Priscila Gasparina Fernandes, que vai falar sobre as terapias integrativas e a terapia ABA. Seja muito bem-vindo, doutora. Muito obrigada, Cláudia, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Que coisa boa, fico muito feliz porque a doutora ela tem uma clínica que chama-se Seu Equilíbrio. Ela é psicanalista com especialização em neuropsicologia e neuropsicanálise, além de trabalhar com as terapias de musicoterapia, psicopedagogia, da metodologia Applied Behavior Analysis, que é o ABA, destinada às pessoas com transtorno de espectro autista. Doutora Priscila, fala para mim, o que te motivou a seguir essa carreira, a se especializar para poder trabalhar com as crianças de espectro autista? Eu entendo que tinha uma carência muito grande nesse setor, né? Eu via muitas crianças sem ter acesso a um atendimento de qualidade, né? A gente atende hoje convênios. Então, muitas clínicas não abrem essa possibilidade de atendimento de convênios, porque é uma terapia cara, os profissionais são caros. Então, muitas crianças não tinham acesso a isso. Além de ser pouco divulgado, tanto na mídia quanto nos próprios convênios, não é mesmo? É verdade, é verdade. Então, assim, eu queria que as crianças realmente tivessem um atendimento de qualidade, um atendimento efetivo, onde realmente houvesse uma melhora do quadro, né? Então, foi isso que a gente buscou abrindo a clínica Seu Equilíbrio, né? Nós começamos bem pequenininho e hoje a gente está com um atendimento maior, com uma equipe multi, né? Que a gente consegue ver vários aspectos da criança, né, para que ele evolua tanto na parte cognitiva, na parte emocional. Onde é a sua clínica? Aqui em São Paulo mesmo? É, na Zona Norte, em Santana. Nós temos 2 unidades em Santana. Ai, que delícia. Então, eu vou te pedir para responder ali para os nossos ouvintes, para a nossa câmera, como é que é a combinação dessas terapias, da própria neuropsicologia, da neuropsicanálise, a musicoterapia que está muito em alta, até atendido pelo próprio SUS, né, agora com a compreensão da terapia sonora, como é que elas são mais eficazes para os pacientes de TEA? Então, os pacientes, cada um responde de uma maneira, né? Então, eu tenho pacientes que evoluem muito mais com a questão da musicoterapia, né? Que tem mais o lado artístico, que ele consegue se soltar mais, ele consegue se comunicar melhor, né? Então, eu tenho a fonoaudiologia, onde o paciente muitas vezes vem sem a fala estruturada e ele consegue começar a falar, começar a se comunicar, né? Então, todo esse trabalho de psicopedagogia, psicologia, musicoterapia, né, a terapeuta ocupacional, que ela faz um trabalho incrível de coordenação motora, de equilíbrio, né, toda a parte de mobilidade. Então, a gente vê a criança como um todo e o trabalho em todos os aspectos, o que dá essa evolução, né, para a criança enquanto ser único, né, tem um atendimento individualizado, onde ele é olhado, né, com carinho para todos os aspectos daquela criança. A gente faz uma análise e em cima dessa análise que a gente vai encaminhar para os profissionais responsáveis. Então, dentro desse atendimento integrativo, a criança tem vários estímulos. O auditivo, né, que é a música, é o cognitivo e o motor, né? Isso. Nós temos, inclusive, uma sala sensorial, né, onde a criança aprende a trabalhar toda a parte, né, de percepção dela, né, de observação do meio, de foco, de atenção. E é isso que faz a diferença no nosso espaço também. Isso é fantástico, né? Porque a criança, ela precisa exatamente disso, né? Sim. Eu acredito que tenha sido aí um grande desafio abrir a sua clínica, né? A Clínica Equilíbrio, até porque tem um nome fantástico, né? Parabéns pela escolha do Obrigada. nome. Isso é muito bom. Como é que você superou esses desafios? Conseguiu integrar esses profissionais para trazer para a sua clínica, para você poder abrir e começar a atender as crianças? Conta pra gente. Eu tenho o meu consultório há 33 anos, né? Eu comecei sozinha lá atrás. Bastante tempo, já tem bastante tempo. experiência, né? E aí a minha filha, ela fez doutorado em câncer de fígado, e aí quando ela se formou,
ela fez acupuntura também e ela se especializou na área de saúde mental. Que então, delícia. nós abrimos Parabéns, um consultório. parabéns. Obrigada. Nós abrimos um consultório juntas e aí a gente entendeu essa demanda, né, dessas crianças e aí nós começamos a atuar juntas. E a gente viu que essas crianças precisavam de uma equipe multi. Então, a gente pegou um espaço um pouquinho maior, abriu mais uma salinha. E aí, a gente, de uma sala, passou para 3 salas, né? E aí, isso foi gradativamente, organicamente crescendo, né? Conseguimos bons profissionais, né? Uma equipe hoje muito estruturada. E hoje, a gente está com um espaço bem bacana, onde a gente tem, né, um espaço grande, que tem um brinquedão, que tem toda a parte de estímulos para as crianças. Delícia. E eles amam ficar ali, né? E a nossa equipe é uma equipe que é incrível, né? Eles estão super alinhados, super antenados para lidar, né, com as crianças, com essa comunicação entre a equipe de a minha parte é essa, a sua é aquela, e a gente consegue trabalhar juntos e ter um resultado eficiente. Isso é fantástico, porque até pouco tempo atrás, até 2 décadas, não se falava do transtorno de espectro autista. Não. Muitos médicos nem sabiam diagnosticar o transtorno, né? Exatamente. Então, a partir do momento em que começou-se a falar sobre isso, começou a se tratar o transtorno, eu percebo que ainda tem muita gente que não conhece, não sabe identificar os sintomas que a criança traz. Sim. E ela já dá indícios desde muito nova, né? Desde bebê. Desde bebê, leio muito sobre isso, até porque eu sou muito interessada no assunto, já fiz alguns cursos de neurociências, mas a partir do momento em que a pessoa ela não é instruída, ela não tem essa qualificação para poder ler esses sintomas, esses sinais que a criança traz, ela não pode cuidar. Então, quais são esses sintomas, esses sinais que a criança dá e quais as providências que os pais podem tomar para que eles possam começar a olhar para esse transtorno de uma outra maneira? Sim. Isso é bem importante, Cláudia, porque assim, a gente vê muito os pais com uma negativa, né? O meu filho tem algo diferente, mas daqui a pouco passa, é uma fase e daqui a pouco ele vai acompanhar as outras crianças. É desafiador aceitar, né? Sim, é muito desafiador. É o que a gente mais lida no dia a dia em consultório, são com as mães e pais tentando mascarar de que existe alguma questão ali, né? Então, assim, o que a gente orienta esses pais desde que as crianças são pequenininhas, né? Perceba se ele não mantém um contato visual, né? O autismo, geralmente, ele até olha no olho, mas é um olhar muito rápido, onde ele desvia o olhar. Então, né? essas dicas que você vai passar para o ouvinte, então vamos até ilustrar no corpo, né? Porque a expressão do corpo, ela ajuda muito. Então, o contato visual... O contato visual, ele é extremamente importante para você identificar se a sua criança tem algum transtorno. A criança, ela não mantém, né? Ela olha e desvia. Né? Aquela criança que olha e olha para o lado e aí não acompanha. Ela não presta atenção, né? E à medida em que você vai falando, ela não grava o que você está falando. Isso. Né? É aquela criança que não, você chama ela e ela não atende de pronto, né? Ela não atende na hora. Se ela está interessada em algum tema ali, algum objeto, você está aqui chamando, ela não vai desviar o olhar para você. Ela vai continuar no foco dela. Qual é a segunda questão extremamente importante? Lá na primeira infância, quando eles começam a andar, eles andam na pontinha dos pés. Então, é uma dica também para os pais, né? Meu filho está andando na pontinha do pé. É normal? Não, não é normal. O normal é que ele pise com o pezinho todo. Ele não tem contato com o solo, então com o chão. Ele até encosta, mas ele prefere a pontinha do pé. Né? Ele realmente se equilibra na pontinha do pé. Tem algum motivo especial para isso? É a parte motora, né? A parte motora, ela tem uma questão neurológica que ele tem esse pisar, né, diferenciado, a parte de coordenação. Isso, depois a TO, que é a terapeuta ocupacional, ela vai trabalhar, né, esse contato para que ele pise e ande, né, com mais facilidade. Tem mais algum sinal que os pais podem identificar? Então, a criança geralmente, quando ela começa o brincar, ela enfileira brinquedos, né? Aquela criança que enfileira todos os carrinhos, que ela tipo tem uma fila de dominós. Isso, ela tem aquela mania de organização. A canetinha tem que ficar nessa sequência, né?
Mas tem ela classifica por gênero, ela divide por cores, como é que ela faz? Cada um tem a sua lógica, né? Não existe uma regra, mas o enfileirar é muito clássico do autismo. Então, a gente tem que prestar atenção. Aquela criança que enfileira brinquedo e assim, se você for lá e tirar um carrinho, ela desorganiza. O que é esse desorganiza? Ela chora, ela se desequilibra. Aquilo é uma organização mental para ela. Então, ela não consegue, se você for lá e interagir de uma maneira que ela não quer, ela tem que começar tudo de novo. Exatamente. E aí você tem que reorganizar né, o brinquedo para que ela se reorganize mentalmente. Isso a gente trabalha em terapia, né? O quanto ela consegue se reorganizar com mais facilidade, o quanto você consegue entender a criança, qual é o estímulo que faz bem e faz mal para ela. Então, para você que está chegando agora no nosso programa, eu estou conversando com a doutora Priscila Gasparini Fernandes e ela trouxe 3 dicas importantes para você identificar se a sua criança tem transtorno do espectro autista. A primeira é o contato visual, a segunda é? Andar na pontinha dos pés. E a terceira? A terceira é enfileirar os brinquedos. Então, passa a prestar atenção agora nas crianças que você tem em casa, nas crianças do seu vizinho, dá uma olhadinha no playground, vê como as crianças se desenvolvem, porque você também pode ajudar outros pais e outras mães a diagnosticar mais precocemente, né? Até porque essa demanda de serviços da saúde mental, ela tem aumentado muito nos últimos anos, e eu acredito que a sua clínica, ela tenha se empenhado em desenvolver cada vez mais as habilidades para poder atender as crianças, né? Como é que você tem se adaptado ao mercado para isso? Então, nós aumentamos bastante a equipe, né? Por conta da demanda, né? Realmente cresceu bastante o número de atendimentos, então nós temos uma equipe grande e aí nós temos também a equipe de psicodiagnóstico, né? Que é a avaliação neuropsicológica que faz a aplicação de todos os testes para a identificação de transtornos, inclusive o transtorno do autismo, né? E, inclusive, vários outros, né? Que a gente está falando só do autismo, mas a avaliação neuropsicológica é importante. Se a criança tem algum comportamento diferenciado, é importante que faça, que muitas vezes não é autismo, mas é outra coisa, né? Então, a gente identificando, diagnosticando, a gente consegue ter um eficaz e efetivo, né? Quanto antes, mais fácil o tratamento, né? Mais exatamente rápido. Isso, né? Nós somos seres integrais, vestidos de corpo, mente e espírito, né? E a gente precisa identificar quais são esses sinais que mostram que existe aí uma desorientação em algum desses aspectos, seja no campo físico, no campo mental ou no campo emocional e espiritual, né? Sim. E para você, como mulher, você teve alguma dificuldade no sentido de investir na sua clínica e nessas terapias para você poder passar a atender esse público? Ou para você aconteceu tudo de forma natural? Então, que conselhos você dá para uma terapeuta que está nos ouvindo e quer seguir os seus passos, seguir a sua carreira para que ela possa começar do início? Então, o que eu oriento é que se você realmente ama o que faz, vá em frente, né? Precisa amar para que você consiga ter progresso na carreira. Não é fácil, né? A gente tem realmente muitos obstáculos, muitas dificuldades, né? Infelizmente, a gente vive numa sociedade machista, né? Então, assim, ver uma mulher como gestora, como CEO de uma clínica, né? Hoje nós temos 180 colaboradores. Nossa, é enorme. É grande. Então, assim, muitas vezes as pessoas vêm falar comigo e falam, quem é o gestor? Quem é o CEO? Não, sou eu, né? Como assim é você? Principalmente médicos. Médicos, eles têm uma dificuldade em participar de uma equipe que é gerida por uma mulher e não é médica, né? Eu não sou médica, eu sou psicóloga, eu sou neuropsicóloga. Então, assim, tem uma certa resistência que com o tempo, né, as pessoas conseguem entender que cada um no seu papel e dá tudo certo, né? Mas e não é só isso. A mulher, a gente precisa provar, né? Que a gente sabe. E para provar, só existe uma maneira, fazendo. Né? Fazendo então, bem feito. Fazendo bem feito. Eu tenho exatamente esse lema também. Eu prefiro fazer uma vez bem feito do que fazer várias vezes, né? Então, se precisar gastar mais tempo, mais atenção,
mais preciosismo eu vou gastar para poder fazer uma vez só, porque é importante para a gente, né? Sim, sim. Até para poder gerenciar o tempo. Você com tantas atividades, você hoje trabalha na clínica, dirige a clínica também. Sim. Que outras coisas você faz mais também para manter a sua saúde mental? Eu tento organizar meu tempo muito bem, né? Até para dar conta disso tudo, né? Eu faço os atendimentos, né? Para você ter ideia, o meu último paciente é 9 horas da noite. Uau! Então, assim, a minha jornada é E longa. começa a que horas? Começa às 8 da manhã, né? Então, assim... Quem disse que psicólogo trabalha pouco tempo se engana, né? Não. A gente, graças a Deus, né, tem uma agenda bem completinha, né? Tem muita procura, exatamente por fazer um trabalho bacana, né? Eu falo que a nossa indicação é orgânica, a gente não investe em mídia, em nada disso, né? É indicação mesmo de quem veio e teve um bom resultado. Então, assim, o que eu indico para as pessoas, né? Que trabalhem bastante, mas que cuidem, né? Da mente, cuidem do espírito, né? Que a gente consiga fazer os momentos de relaxamento, que a gente consiga ter os momentos de prazer com a família, viagens, passeios. Então, que a gente consiga dosar isso tudo para aguentar o dia a dia, né? Porque senão não é fácil. Até porque se a gente não tiver o lado social, o lado da saúde, poder caminhar, ir para uma academia, Sim. A vida da gente passa a ser só trabalho, Sim. né? E só trabalhar traz ansiedade, depressão, burnout, uma série de questões de saúde mental que também impedem da gente alavancar os nossos negócios, né? Porque quanto mais estresse, mais ansiedade, mais depressão a gente tem, e são doenças muito comuns, né? A Organização Mundial da Saúde já aponta o Brasil como um dos países que mais trazem essas doenças, né? Na vida moderna. Como é que a gente pode... E quais são as práticas integrativas que você recomenda para quem quer buscar mais equilíbrio? Eu recomendo que as pessoas procurem fazer terapia, né? No sentido de autoconhecimento, de elaborar as questões do dia a dia, né? Às vezes, eu não estou bem hoje, aconteceu um fato que me desequilibrou. Então, você leva isso para a tua terapia, elabora, né? Fique bem com os conteúdos. E, além disso, é se cuidar, né? Cuidar do corpo, fazer exercícios, alimentação, né, adequada, uma alimentação equilibrada, tentar se hidratar bastante, né? Eu falo que o nosso cérebro, ele só funciona bem quando ele tem água, né? Muitas vezes você vê o paciente... cérebro e o intestino, que é o segundo cérebro, né? Sim. Eu vejo muitos pacientes com esquecimento, com falhas de memória, de foco, e você vai pesquisar a fundo com exames, com técnicas, é falta de água, né? Então, você insere a água na vida daquele paciente, ele melhora. Você está trazendo aí várias questões, né? Sim. Sobre como manter o equilíbrio. A primeira delas é a questão da terapia. Ou de uma academia, ou de um hobby. Eu gosto muito de indicar hobbies para os meus mentorados na área de carreira e negócios, porque uma pessoa que faz o que gosta ou que coleciona objetos, brinquedos antigos, né? Objetos antigos também, ou anda de moto, ou vai para academia, além dela ser menos estressada, ela traz menos problema para as empresas, né? De relacionamento, de empatia. Não é uma pessoa invejosa, não fala mal dos outros. Ela se ocupa, né? Ela se ocupa e ela é feliz com ela, né? Ela levanta de manhã, ela tá feliz de levantar às 5h30, 6 horas da manhã para ir trabalhar. Ela é satisfeita, ela é plena dentro daquilo que ela faz. E à medida em que a gente vai limpando os nossos lixos emocionais, tirando dos nossos porões esses problemas e traumas que vêm muitas vezes da primeira ou da segunda infância, né? Sim. Quando os pais falavam, não faça isso, porque senão você vai cair, traz toda aquela questão da insegurança. Quando os colaboradores e os empreendedores, eles precisam atravessar a ponte da segurança, que é sair de uma empresa para poder abrir o seu negócio, normalmente a primeira coisa que eles ouvem, não faz isso porque você vai cair. E o cair é fracassar, o cair é não conseguir atingir os seus objetivos, né? Então, eu ressignifico essa frase. O que é que você fazia quando criança, que você fazia tão bem, que quando você fazia, as pessoas falavam,
Uau, o que é isso? Que legal, continua fazendo isso, né? Porque a gente também traz na infância o nosso desejo do que a gente vai querer ser quando crescer. Né? E essa é uma das perguntas que é tão importante, né? Por isso que é tão importante, quando a gente olha para dentro do nosso ser, né? Olha para a questão espiritual do nosso ser, é buscar essas respostas, porque a vida é uma constante busca. Né? Para a gente evoluir, a gente precisa estar constantemente buscando a nossa evolução. Se a gente não faz isso, não limpa e tira esses lixos emocionais, a gente não é capaz de ver as paredes desse porão. Então, a gente não consegue enxergar se eu preciso pintar, se eu preciso remover aquele piso. Né? E essa analogia, ela faz com que você possa olhar para dentro de você. Então, tudo aquilo que não te serve mais, começa de fora para dentro. As roupas, os livros, os discos. Começa a fazer doação, a praticar a doação, né, para pessoas que precisam. E isso vai fazer com que você comece a enxergar essas lacunas ou esses espaços dentro de você que precisam ser trabalhados, né? Voltando um pouquinho à questão do TEA, como é que na sua experiência você percebe que erros podem ser evitados para que essas crianças elas possam ter mais sustentação, mais apoio, mais suporte das famílias? É o conhecimento, né? Eu sempre digo para as mães, identifique o que o seu filho tem, né? O conhecimento é a luz da escuridão, né? Exatamente. Na escuridão. Exatamente. Então, assim, o que seu filho tem, qual é o nível do autismo, quais são as capacidades, quais são as potencialidades, quais são as dificuldades. Em cima disso, vamos estudar, vamos entender, né? A gente sempre vê as famílias dos autistas cobrando muito o tempo, né, de progresso como se fosse uma criança que não fosse do espectro. Esse é o ponto. Até né? uma criança normal e um adulto, cada um tem o seu tempo, né? Porque somos seres individuais, né? Sim. E então precisamos respeitar esse tempo também da criança autista, né? Esse é o principal erro. As mães, elas comparam com crianças que não são do espectro. Então, o que eu oriento essas mães? Observar seu filho, entender as dificuldades dele, ajudar, conversar com os profissionais, que nem eu vou lá na psicopedagoga, o que eu posso fazer em casa para ajudar meu filho? Eu vou lá no fono, que exercícios eu posso fazer em casa para ajudar meu filho? Então, quanto mais tiver estimulação, mais essa criança vai progredir. Né? Então, eu consigo ajudar, mas eu não posso comparar. O Joãozinho está falando mais rápido e entrou no mesmo tempo. Cada criança é única. Então, exatamente. Assim, é respeitar o tempo de progresso no tratamento de cada criança. Então, as famílias muitas vezes se frustram, né? Porque demora um pouco mais, demora um pouco menos, né? E cada um tem o seu ritmo. Então, assim, é entender e não se frustrar, respeitando o tempo de cada criança. Essa é a principal dica. Eu estou conversando com a doutora Priscila Gasparini Fernandes e nós estamos falando sobre crianças com espectro autista, sobre TEA. Se você não viu essa entrevista desde o começo, volta lá no YouTube, assiste desde o começo, porque eu tenho certeza que vai ser muito importante para você ouvir essas sugestões que ela traz de tratamento. E quais são as dicas que você dá para que no mercado aconteçam novos projetos? Como que as pessoas podem desenvolver um pouco mais essa questão para poder atender o TEA? O TEA é o que a gente falou, né? Antigamente não tinha diagnóstico. Hoje, não é que aumentou o número de crianças com autismo, é que hoje a gente consegue ter um diagnóstico do que essas crianças têm, né? Eu falo sempre que antigamente aquele amigo que tinha uma questão escolar, né? Que era mais comprometido na sala de aula, que tinha aquele atraso, né? Que a gente fala, nossa, ele é lerdinho, então, olha o lerdinho, né? Então, a maioria desses casos a gente entende que eram crianças autistas, né? Só não tinha tratamento nem diagnóstico. Hoje, como a gente consegue fazer esse diagnóstico, né? O que eu oriento é que as pessoas busquem conhecimento, busquem especializações, né? Se você quer ir para essa área, você tem que se preparar, você tem que fazer pós-graduação, né? Você tem que estar inteirada com o que tem no mercado a nível de técnicas, de testes, né? De materiais para atuação, para que a gente realmente, efetivamente, consiga atender e ajudar essas crianças. Exatamente isso. Então, para quem quer te encontrar, quais são as suas mídias sociais? Eu estou no Instagram como doutora Priscila Gasparini. E aí, a parte da clínica é Clínica Seu Equilíbrio. Clínica Seu Equilíbrio. Isso. E se você gostou desse conteúdo, me siga para mais
temas como esse no @CláudiaCardillo Oficial. Até o próximo episódio.